Olá, então, mais uma vez, boa tarde. Estamos de regresso neste magazine. Em Tomar, amanhã, assinala-se o Dia Mundial da Criança, tal qual como no mundo inteiro, não é? Mas em Tomar, com uma atividade designada Berço dos Descobrimentos, que vai envolver centenas de crianças do primeiro ciclo do Concelho de Tomar e que vão contar, então, a história dos descobrimentos portugueses. Com mais pequenos, partem de Tomar com o infante Dom Henrique e da Ordem de Cristo, vão então descobrir terras em todos os oceanos. E nós partimos daqui para a conversa com os nossos convidados de hoje para conhecermos assim melhor esta aventura por mares nunca antes navegados. Connosco em estúdio está então Hugo Cristóvão, é vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar e é também vereador da Educação, do Desporto e da Juventude. Temos também connosco Eduardo Mendes, professor de História e que está também envolvido na organização deste evento para comemorarmos o Dia Mundial da Criança. Será então amanhã em Tomar, mas o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer e como é que tudo se vai processar ali pelas ruas de Tomar? Isso é o que vamos descobrir nos próximos minutos. Fica convidado a estar também nesta conversa connosco. Desde já, muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite e estarem aqui presentes no magazine. Se calhar, Sr. Vice-Presidente, começaria por si, no sentido de percebermos como é que surge esta iniciativa com uma escala como esta. Boa tarde e obrigado também pelo convite, antes de mais. O Dia da Criança é algo que o município de Tomar organiza já regularmente e em grande escala, portanto envolvendo normalmente todas as crianças de pré-escolar e primeiro ciclo do concelho. Este ano surgiu, de facto, há alguns meses atrás, ou aliás, até já o ano passado, fruto da comunidade, surgiu a ideia de se fazer, digamos, um dia temático, portanto, em que se assinalasse a data de forma a dar-lhe um conteúdo, neste caso, histórico. E, portanto, isto naturalmente tem vindo a ser trabalhado, vindo a ser discutido, temos um conjunto de entidades, portanto, em determinada altura, portanto, o município envolveu-se de forma um pouco mais direta, porque, de facto, há um grande trabalho logístico, desde logo, porque não é só as crianças da cidade, portanto, todas as crianças que, como eu dizia, do concelho, portanto, temos que as transportar para a cidade, há a questão de refeições, enfim, todo um trabalho logístico para além deste desfile propriamente dito, que é necessário fazer. E, portanto, o município, com os dois agrupamentos escolares, com, digamos, também as escolas privadas do nosso concelho, neste caso as escolas João de Deus e também algumas creches, as duas escolas de ensino artístico, portanto a Gualdim Pais e a Canto Firme, e também a participação de uma outra coletividade que é a Nabantina, a nossa Universidade Sénior, a Escola Profissional, o Centro de Formação, portanto um conjunto vasto de entidades que no fundo se uniram e que temos vindo realmente a reunir e a trabalhar no sentido de preparar este dia. Portanto, aliás, ainda hoje de manhã estivemos a fazer um último briefing com, digamos, neste caso, os funcionários do município, alguns estagiários, os voluntários, enfim, todas as pessoas que vão estar na organização e no acompanhamento do desfile propriamente dito, são 100 e algumas pessoas, não é? Porque, de facto, para além dos professores, crianças, para além, evidentemente, portanto, para além dos professores, do pessoal não docente que acompanha cada uma das turmas, mas há, de facto, a necessidade de ter aqui uma equipa vasta, portanto, para garantir a segurança e a devida organização de tudo isto. E, obviamente, que, para além disso, há que destacar o trabalho prévio, não é, de que envolveu realmente os docentes, não é, os professores e os educadores, mas também, como já referi, o pessoal não docente, mas os próprios pais, os avós, enfim, toda a comunidade na preparação, nomeadamente dos fatos, por exemplo, e também dos carros que acompanham o desfile, os carros alegóricos. Portanto, há de facto aqui um trabalho coletivo, comunitário, em que realmente grande parte da comunidade se envolveu para que estas próximo das 2.000 crianças, portanto são 1.900 e algumas crianças, como eu disse há pouco, são todas as crianças de pré-escolar e primeiro ciclo do ensino público e privado do Concelho de Tomar,
Portanto, para garantir que efetivamente se conseguisse concretizar esta iniciativa, que tem, portanto, esta ideia base, tomar berço dos descobrimentos. Não vou entrar aqui no fundo histórico, deixarei isso depois para o professor Eduardo, que de facto foi aqui também uma grande ajuda e uma grande mais-valia no sentido digamos, de conceber, como eu já usei noutras situações, portanto, conceber a narrativa do desfile e daquilo que será apresentado, e que no fundo tem dois grandes objetivos. Obviamente, desde logo, às crianças, é o Dia Mundial da Criança, e portanto aquilo que se pretende, como também já nas iniciativas anteriores, embora com outros formatos, de portanto permitir ou criar nas crianças uma memória que possa perdurar durante as suas vidas, não é? Uma memória que fique do Dia da Criança, e neste caso, este ano também, portanto, esse segundo objetivo de não só envolver toda a comunidade e, portanto, que a comunidade se sinta identificada e, portanto, sinta que construiu algo em conjunto, mas que, portanto, essa memória e esse significado fique também na comunidade e também possa, efetivamente, ser algo mais que coloque tomar, que projete tomar também para fora das suas fronteiras e em algo que para nós é muito significativo, que é, de facto, a nossa história e o papel de tomar na história de Portugal e, neste caso, também do mundo. Portanto, são quase 2.000 crianças que vão participar neste evento. Já vamos perceber como é que tudo isto vai depois desenrolar-se no dia de amanhã, porque será um dia cheio. Contudo, Sr. Vice-Presidente, estava a pensar que, tendo o pelouro da educação à sua responsabilidade, isto envolve as escolas do concelho, mas em termos daquilo que pode ser, dizia-me, ficar na memória, mas pode ser também uma forma de os mais pequenos irem conhecendo melhor a história do nosso país, vivenciando-a desta forma. Naturalmente, há obviamente uma componente, nem teria lógica que não fosse de outra forma, portanto há uma componente pedagógica em relação ao evento e a ligação, digamos, ao currículo, portanto, e é nesse aspecto também que aqui a participação muito importante do professor Eduardo e de outros docentes, mas na concepção propriamente dita, aqui particularmente do professor Eduardo, no sentido realmente que tenha esta componente pedagógica e essa ligação ao currículo, neste caso aqui mais do primeiro ciclo, no sentido de que sirva não só para os que participam, mas também para os que assistem, até porque para além do desfile, o Dia da Criança em si tem vários momentos. Além deste grande do desfile, há um outro momento interessante, e esse aí já mais para segundo e terceiro ciclo, que é o da regata, portanto, na parte da tarde, e que tem a ver com a construção de barcos e que tem também, ou pelo menos tentámos que tivesse também, e há até uma componente de concurso para que os barcos tenham essa característica de recriação histórica também. E, portanto, aí já estamos a falar de outra faixa etária, não é? Portanto, para que os jovens, quer os que participam diretamente do desfile, quer os que participam na regata, quer os que apenas assistem, de facto, retirem também dali uma aprendizagem, um relembrar da história portuguesa e, no caso específico de Tomar, relembrar que, de facto, como dizemos no tema geral, Tomar foi, de facto, muito o berço dos descobrimentos, porque teve um papel preponderante na preparação, na organização de tudo isso, com algumas figuras de destaque, como o infante Dom Henrique, mas, enfim, de forma geral, com tudo aquilo que a Ordem de Cristo representou nas gestas dos descobrimentos. Muito bem. Introduzia aqui na nossa conversa o professor Eduardo Mendes, que, além de ser professor de História, portanto, nos pode já aqui fazer uma contextualização poderíamos ter escolhido tantos outros temas, mas não só por aquilo que o Sr. Vice-Presidente já acabou de dizer, mas o que é que acrescentaria mais para justificar a escolha de este berço de descobrimentos? A ideia, boa tarde a todos, antes de mais, a ideia nasceu inicialmente por causa da importância que o mar desempenha hoje e tem hoje para o nosso país. O ponto inicial de partida foi esse, debatemos com a comunidade essa temática e partimos daí para desenvolver depois toda a narrativa. De facto, quer dizer, relacionando o mar com tomar,
Tomar é uma terra de interior e aparentemente essa ligação não seria assim tão linear, não é verdade? Pronto. Mas de facto, neste caso também as aparências iludem, na medida em que a descoberta dos mares e dos oceanos do mundo inteiro, digamos assim, se fizeram a partir de Tomar e com verbas de Tomar e com conhecimento de Tomar, sair de Tomar, já que o infante Dom Henrique, que foi governador da Ordem de Cristo, foi exatamente a Ordem de Cristo que foi buscar os cabedais, os fundos, para realmente poder lançar a epopeia dos descobrimentos. Portanto, de facto, é a partir de Tomar e precisamente por esse motivo é que talvez uma das imagens icónicas e mais carismáticas que temos dos descobrimentos é a grande cruz de Cristo nas velas, das caravelas que partiram à descoberta do mundo, não é? Portanto, e é precisamente isso, esse iniciar e esse desbravar que fizemos a ligação entre a nossa terra e o mar, sendo que foi de facto dali então que partiu a descoberta do mundo. Depois, foi relativamente a nossa grande preocupação, além de construirmos um evento e uma narrativa, foi de facto que as crianças, além da festa, não é, pudessem também aproveitar pedagogicamente com todo este evento. É como dizia o vereador, queremos que seja um evento memorável, mas também queremos que pedagogicamente resulte em alguma coisa, não é? E, portanto, as coisas pedagogicamente também não começaram ou não vão limitar-se ao dia da manhã. Começaram a ser preparadas muito antes, nas escolas, aos colegas foram fornecidos pistas pedagógicas, inclusivamente foram produzidos conteúdos para que depois, consoante o nível de ensino, porque estamos aqui a falar de crianças desde o jardim de infância até ao 4º ano, não é, do ensino básico, e, portanto, procurámos criar um conteúdo pedagógico standard que depois cada nível de ensino adaptou às suas necessidades. Portanto, queremos que seja uma festa, mas também queremos a parte lúdica, mas também queremos necessariamente a parte da aprendizagem. Começou a ser preparada antes e aprendizagem esta que, apesar de o desfile em si, a maior parte do desfile ser realmente com as crianças mais pequeninas, uma coisa que realmente nos enche de alguma maneira e nos faz ter algum orgulho é que este projeto engloba toda a comunidade escolar, ou seja, vai desde os jardins de infância até à Universidade Sénior. De alguma maneira, todos os níveis de ensino estarão aqui interligados e implicados neste evento. Além disso, também conseguiram o envolvimento da própria comunidade, se olharmos para a comunidade escolar, de pais, de avós, provavelmente, não é, que querem sempre acompanhar. E isso também, nesse aspecto, peço desculpa, também é um evento único, portanto, quanto tenho memória, será a primeira vez que conseguimos juntar exatamente toda a comunidade escolar à volta de um evento. E as contribuições para montar um evento deste tipo, todas as contribuições, mas eu aqui tenho que salientar, de facto, além dos docentes, dos professores, das próprias crianças, tenho que salientar o empenhamento das famílias, que foi enorme, e que só o seu empenho, o seu trabalho e a sua colaboração é que realmente vão tornar possível que amanhã possamos fazer desfilar pelas ruas de Tomar mais de 2.000 crianças, fora os outros figurantes adultos. Portanto, teremos à volta, além dos 5 carros alegóricos, cada um com o seu tema, teremos então amanhã a desfilar nas ruas de Tomar mais de 2.000 crianças a contar a história dos descobrimentos. Muito bem, vamos então perceber um bocadinho melhor isto, professor. Já falámos aqui na quantidade de figurantes que vamos ter, e são muitos, e depois há 5 carros alegóricos, e cada um com um tema. Vamos então especificar que temas é que vamos ter e como é que tudo isto se vai processar nas ruas, não é? Muito bem. Eu aí, os carros alegóricos, de facto, digamos assim, fazem a abertura. O desfile é composto por 7 quadros, digamos assim, ou seja, 7 grupos de crianças, cada um deles representando uma fase dos descobrimentos. São 7 quadros, 5 dos quais são abertos por carros alegóricos. Digamos que se procura fazer um percurso ao longo de toda a história dos descobrimentos portugueses. O primeiro quadro fala-nos do mar tenebroso, o mar dos monstros, dos medos,
antes de ser desvendado pelos portugueses. Portanto, esse é logo o primeiro quadro, o desfile abre com o mar antes dos portugueses, digamos assim, e esse mar é depois desvendado, rasgado pelo primeiro carro alegórico, que é precisamente o carro que representa a Ordem de Cristo e o infante Dom Henrique. Depois disso, segue-se então todo o percurso dos descobrimentos. O segundo quadro fala-nos da descoberta das Ilhas Atlânticas, já o carro alegórico seguinte nos fala dos padrões de Diogo Cão e da descoberta da costa ocidental africana. Depois, cada um destes quadros procura representar várias coisas, para as crianças também se aperceberem da diversidade de aspectos que os portugueses, dos contactos diferentes que tiveram com essas culturas. Portanto, cada quadro, além de representar o povo em si, por exemplo, no caso da costa ocidental africana, vamos para Angola, representa o povo, mas também a fauna e a flora de cada uma dessas regiões. Digamos que a aprendizagem também se faz assim, brincando, não é verdade? Depois chegamos ao Cabo da Boa Esperança, com mais um carro alegórico, desta vez simbolizado pelo Adamastor, é? E passamos então à outra costa da África, onde chegamos a Moçambique e depois, assim sucessivamente, chegamos à Índia, cada um destes quadros sempre aberto por um carro alegórico. Chegamos à Índia, depois ao Brasil e tendo começado no Mar Tenebroso. Vamos terminar nos mares da China com a chegada dos portugueses a Macau. Oh, professor, como é que foi trabalhar isto depois na prática, colocar tantas crianças, não é? E uma parte que é os fatos. Isto obrigou uma logística grande, digo eu. Exato. E aí distinguia duas coisas. Primeiro, um trabalho de pesquisa muito grande que se fez para cada um destes quadros, porque, como disse há pouco, nada disto teria sido possível, de facto, realmente, se não fosse a colaboração quase apaixonada dos encarregados de educação. Portanto, isso por um lado. Em relação aos modelos, ao guião, digamos assim, o guião foi estabelecido, mas depois, claro, quer em relação aos docentes, quer em relação aos encarregados de educação, foi feita uma pesquisa para cada um destes quadros que, no conjunto, envolveu milhares de imagens, com documentos próprios para cada uma delas. Portanto, foi feito um trabalho de documentação para, depois, logisticamente, e a preparação e o ordenamento dos grupos e das várias escolas em si. Deveu-se a um trabalho de organização, de colaboração dos vários docentes, dos vários agrupamentos e das várias escolas que depois, dentro de cada grupo, se organizaram para poder constituir o desfile. Já vamos voltar aqui aos detalhes do desfile, mas, Sr. Vice-Presidente, tudo isto engloba pais e engloba também algum encargo financeiro para a autarquia? Sim, naturalmente, não sendo aqui a questão mais importante, mas obviamente que tem, desde logo, há pouco referi, por exemplo, a questão de transportar todas as crianças à cidade, não é? E, portanto, temos que alugar um conjunto de autocarros. Obviamente também houve, digamos, o dispêndio de tudo aquilo que é precisamente portanto, os fatos e todo o trabalho, embora nós tenhamos contado aí, até porque achamos que também deve ser assim, quer dizer, não deve recair tudo sobre a parte pública ou sobre, neste caso, o município. Também contámos com alguns patrocínios e alguns que já são habituais no Dia da Criança, como algumas superfícies comerciais, por exemplo, que colaboram na parte das refeições, mas este ano contámos com um apoio importante do Hotel dos Templários, portanto, que é a nossa unidade hoteleira de referência, e que foi muito importante nesta parte aqui, precisamente, diretamente com os dois agrupamentos, no apoio digamos, à aquisição de materiais para o vestuário. Depois há, enfim, toda a logística, não é? Todo o pessoal envolvido, não é? Mas no final compensa o resultado, não é? Evidente, ou seja, o que importa, no fundo, termos esta possibilidade de ter toda a comunidade envolvida, enfim,
nos seus múltiplos aspectos, ou pelo menos a chamada comunidade educativa, e aqui com muitos outros apoios, é algo que merece sempre ser sublinhado, e isso é o mais importante. Conseguir dar-lhe esta componente pedagógica e depois, no fundo, também esta componente de instrumento também para ajudar, em comum com muitos outros aspectos, mas ajudar a marcar Tomar como, de facto, uma cidade histórica, uma cidade importante em toda a história de Tomar, e o contributo que isso também tem, no fundo, para a nossa cultura e para o nosso turismo. Portanto, são múltiplos aspectos que importam destacar, sem nunca esquecer que é o Dia Mundial da Criança, e aquilo que também queremos, no princípio e no fim, é realmente deixá-las felizes. Professor, amanhã, a partir de que horas é que o cortejo começa a rolar pelas ruas de Tomar? Muito bem. Já agora, só uma pequena, e no que diz respeito ao envolvimento de toda a comunidade escolar, eu há bocado penso que não deixei claro. Portanto, a parte das crianças, os figurantes, digamos assim, no desfile, são de facto dos agrupamentos e de instituições de ensino particular do Conselho, todos os alunos do Conselho vão estar ali. Para além disso, e eu não deixei isso há bocado, penso eu claro, a construção dos carros alegóricos envolveu também outras instituições de ensino, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar, da Escola Profissional de Tomar e da Universidade Sénior. Portanto, toda a comunidade escolar está aqui envolvida. Em relação ao desfile propriamente dito, o desfile sai da Escola Nuno Álvares Pereira às 10h30, vai-se fazer um percurso linear, digamos assim, para quem conhece Tomar, que é uma cidade ruas retilíneas, portanto, vai descer... A herança do infante Dom Henrique. Exatamente. Vai descer a Alameda 1 de Março, segue depois pela Rua Marquês de Pombal em direção à Ponte Velha, atravessa o principal eixo de Tomar, a nossa antiga corredora, ou a Rua Serpa Pinto, vai circundar toda a Praça da República, seguindo depois pela Rua Infantaria 15 e em direção à Mata dos Sete Montes. A hora de saída do desfile é às 10h30 e a hora prevista de chegada é cerca do 12h30. Depois, então, o desfile propriamente, depois à tarde temos então também a regata que tem início pelas 15 horas. Muito bem, e que já vai envolver então as crianças um bocadinho mais crescidas, verdade? Sendo que agradecemos a vossa presença neste magazine. Um feliz Dia Mundial da Criança para todo o mundo, mas em especial para Tomar, e que tudo de facto corra muito bem, tal qual se verificou na preparação. É assim que vamos chegar ao final deste magazine, deixando aqui votos então para que as crianças de Tomar possam ir por esses mares fora e descobrirem aquilo que Portugal foi e foi tão grande nessa época. Agora também, mas nessa altura descobrimos o mundo, e ficamos assim no final deste magazine. Até daqui a pouco.